Boa noite, meus amigos. A reflexão de hoje é de Emmanuel, do livro Fonte Viva. Que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Jesus, Marcos 8, versos 5. Aí diz Emmanuel: quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre, no monte, continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia, algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto, diz Emmanuel. Esse livro, essa mensagem até não tem tanto a se comentar, não. Ela está muito autoexplicativa. Se nós temos algum recurso íntimo, o Senhor vai multiplicar em nós esses recursos e nos deixará em abundância, como fez com a multiplicação dos pães. Mas é necessário que nós tenhamos, pelo menos, como diz Emmanuel, uma migalhazinha, uma migalha da nossa boa vontade, uma migalha do nosso querer mesmo, querer nos curar, querer curar essa enfermidade da nossa alma. O egoísmo, orgulho são enfermidades profundas, que têm muitas raízes profundas em nós, e é necessário que nós queiramos curar a nossa alma. Mas se nós tivermos essa migalhazinha de boa vontade, o Senhor fará o resto, fará um trabalho em nós, fará um milagre da multiplicação dos nossos recursos infinitos. E para complementar o nosso estudo, eu trouxe aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18, em que esse espírito, se intitulado um espírito amigo, ele faz uma alusão ao que Jesus falou: muito se dará àquele que tem, e ele ficará em abundância, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, o Espírito Amigo diz aqui, dá-se ao que tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos são, por vezes, afigurado paradoxais. E mais embaixo ele diz: o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor, são um imã que chama a si o que é progressivamente melhor.
as graças copiosas que vos fazem forte para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Então eu gostei dessa parte que ele fala que esses esforços nossos, eles se tornam um imã. Nós vamos atrair tudo que há de melhor, tudo que queremos receber, mas nós temos que ter essa migalhazinha, como diz Emmanuel, da nossa coragem, da nossa perseverança, do nosso querer verdadeiramente, aquela voz que sai lá do fundo da nossa alma, dizendo: eu quero, Senhor, eu quero me curar, eu quero sair dessa situação difícil. E a gente dá o primeiro passo e o Senhor faz um milagre para nós, né? O Senhor faz o resto. Aí ele completa aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo: tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito. Oh, presta atenção nisso, eu vou repetir. Não é Deus que retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidados, não sabe conservar o que tem e aumentar-lhe, fecundando-o, o óbolo que lhe caiu no coração. Olha que ensinamento perfeito que esse espírito amigo traz para nós. Aí ele completa mais um pedacinho. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho do seu pai lhe granjeou, e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas daninhas, ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Uma pergunta, né? Faz a gente pensar. Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e, arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra, arroteie o solo ingrato com o esforço da sua vontade. E aqui ele prossegue, mas para o nosso entendimento de hoje está de bom tom. É nós que temos que botar a mão na charrua, né? A mão na ferramenta e irmos à luta, fazermos o trabalho que nos compete, porque Deus vai nos guiar nesse trabalho. Mas o primeiro passo precisa ser nosso. É nós que muitas vezes nos deixamos perder nos labirintos da vida e depois vamos sentar na beira da estrada reclamando de quem que a gente precisa reclamar? De nós mesmos, né? De nós mesmos. Então, meus amigos, está aqui um grande ensinamento do Evangelho que eu considero assim maravilhoso e deixa a mensagem que nós tenhamos força de cumprir a parte que nos toca na nossa encarnação, nesta vida. Que Deus nos dê força, coragem e entendimento para entendermos essas verdades eternas e fazermos o trabalho que nos cabe, que nos compete, em favor de nós mesmos. Graças a Deus, boa noite a todos.